Olá, eu sou o professor Adriano Figueiredo e estamos aqui para mais uma pequena videoaula. Hoje nós vamos falar sobre o uso de dummies no modelo de diferenças em diferenças. Então, vamos fazer aqui um pequeno exercício, tá? O objetivo é mostrar uma das possibilidades do uso de dummies, tá certo? Vou fazer aqui um script em R e depois outro em Python. Ó, eu recomendo aqui que vocês deem uma olhada neste post, tá? Onde nós temos aí o script desse exercício. Ele é baseado no material do Torres Reina, o professor lá de Princeton. E também pegamos aqui algumas noções mais teóricas nesses dois materiais aqui do Waldinger e do Wooldridge. Bom, então como nós falamos, o script parte desses slides aqui do professor Torres Reina. Temos aqui também no post a reprodução disso em R. São dados em painel, ou seja, nós temos aqui uma parte de indivíduos, no caso são países, são 7 países em 10 anos, de 90 a 99. É um exercício que o professor Torres Reina também usa e depois nós fazemos uma reprodução também para trabalhar a ideia de modelos com dados em painel. No nosso caso aqui, a nossa preocupação não é exatamente com dados em painel, mas sim o uso de dummies para o modelo de diferenças em diferenças. Então, primeiro a gente chama os dados, então eu uso o pacote foreign para usar, para chamar esse arquivo do formato DTA, tá certo? E a gente pode ver então o estilo desses dados, né? Então aqui eu tenho país, ano, aqui obviamente estão só as primeiras 10 linhas, tá certo? Mas a gente tem de A até G e nós temos para cada um deles de 90 a 99. Aí nós temos as informações, as diferentes variáveis, e uma delas é a variável aqui de opinião, e a gente tem alguma variável binária para o nosso exemplo. Então, agora, nós vamos criar o tratamento que nós desejamos, né? Então, vamos criar uma variável dummy, indicadora do ano em que o tratamento foi iniciado, tá certo? Eu recomendo fortemente que vocês deem uma olhada nesses materiais teóricos aqui do Waldinger e do Wooldridge, tá certo? E da mesma forma que o Torres Reina adotou no exercício dele, a gente coloca o tratamento como começando em 1994. Então, nós teremos uma variável dummy que nós chamaremos de time, e ela será criada dentro do dataset que nós importamos ali anteriormente, no MyData, com valores 0 para quando for menor do que 94, portanto de 90 a 93, e o valor 1 para o year maior ou igual a 94. Tá certo? Então, de 94 até 99, ele vai aparecer com o valor igual a 1 dentro da variável time. Então, quando a gente usa então aquele comando, então aqui myData, eu crio a variável time. Aqui eu vou usar um comando, então, se for o year 94 ou maior que 94, ele assume valor 1, e caso contrário, else, ele vai aparecer 0. Portanto, de 90 a 93 ele assumiu 0, e depois de 94 para frente o valor 1 dentro de uma coluna chamada time. Veja que aqui só apareceram as colunas que eu quis, porque eu recortei aqui na hora de exibir, eu coloquei apenas a coluna 1 e 2 e depois a coluna 10, tá certo? Desculpe, coluna 1 e 2, exato, isso aí, ok? Agora nós faremos então uma outra variável, nós vamos chamar de treated. Eu vou criar dentro do myData, eu estou criando a variável treated. De novo eu vou usar o comando if-else para quando for E, F, G, eu vou assumir o valor 1. E quando não for, é 0. Ou seja, eu estou criando dummy com valores 1 para esses países e 0 para os demais. Então, esse é o grupo do que a gente está chamando como o grupo de tratamento, os tratados, tá certo? Os treated
para a gente poder avaliar, então, o resultado em termos dos tratados contra os não tratados. Então, aqui seria a saída do treated. Então, por exemplo, quando o país aqui for o E, ele vai aparecer 1, assim também no F e no G. O A, B, C, D, não. Eles estariam com treated igual a 0, ok? Posso criar também, então, uma variável de interação. Essa variável é a variável chave para o modelo diferenças e indiferenças, o chamado diff-in-diff, né? Então, a variável que a gente chamou de DID, D-I-D, Difference and Difference, tá certo? Então, neste caso, a gente está fazendo essa interação, a variável time vezes a variável treated. Portanto, eu estou pegando aquelas que têm acima de 94 no year e as que têm EFG, por exemplo, no grupo de tratados, e com isso eu crio a variável DID aqui no MyData. Para eu poder ter então um dataset completo com todas as variáveis, eu usei o comando write CSV para gravar um CSV com esse dataset completo com todas as variáveis que foram criadas. Então, tipicamente, o modelo nosso diff-in-diff vai ser uma regressão, onde eu estou querendo olhar o resultado da nossa variável dependente, tá certo? Como uma função do tratamento, a dummy que indica o grupo de tratamento, os treated, né? O período, portanto, a dummy que vai me indicar o período após o tratamento, e aqui aquele cruzamento das duas, que é a variável did, né? Que é a variável difference and difference. Então, a gente pode então fazer essa regressão. Eu chamei ela de didReg, é um linear model, é uma função linear de y, que é a minha variável dependente, em função de treated, time e did. E o meu dataset é o MyData. Então, a gente pode fazer, portanto, essa regressão, lembrando que treated é uma dummy, time é outra dummy, e o did é a interação entre as duas variáveis. Então, nesse caso, nós temos aqui o modelo estimado. A gente pode olhar a significância de algumas variáveis. Então, por exemplo, o parâmetro associado a treated, ele não foi significativo, ele teve uma probabilidade acima de 0,10, portanto, não tem nenhuma indicação aqui na lateral dele de significância. Portanto, treated, ele ser tratado, não indicou uma diferença de alteração no intercepto, tá certo? O time foi significativo, um valor positivo, ou seja, após 1994 ele tem sim um efeito diferente, tá certo? E a variável então did, que é a variável difference and difference, ela está aqui indicando significância a 10%, o valor de 0,08 menor do que 0,10, então ele recebeu esse pontinho aqui, ele está nesse intervalo entre 0,05 e 0,1, e portanto tem aqui uma interação, quer dizer, ser após 94 e ser daqueles países está dando um efeito negativo sobre a variável dependente, que é para nós aqui o y, tá certo? Neste caso, a gente não está considerando aqui todas as características do modelo em painel. Eu não fiz ela com efeitos fixos ou com efeitos aleatórios, tá certo? Então, a gente precisa ressaltar isso. A gente está aqui com o objetivo apenas de fazer uma pequena abordagem de possibilidades de usos da variável dummy no modelo diff-in-diff, tá certo? Posso usar também a variável, ao invés de criar a variável did, eu posso simplesmente fazer essa indicação, treated vezes time, e ele vai considerar as diferentes possibilidades. Ele vai considerar a variável treated sozinha, a variável time sozinha e a variável que é o cruzamento entre elas. Então, é uma forma mais rápida, mais direta, né, de fazer a mesma coisa. Este é absolutamente o mesmo resultado,
né? Então é interessante, é uma possibilidade de vocês programarem de uma forma um pouco mais rápida, mais ágil dentro do R, tá certo? Em Python, né, a gente tem aí a possibilidade de gerar isso também, tá certo? O nosso objetivo aqui não é estressá-los com a linguagem Python, tá certo? A gente tem desenvolvido o curso sempre em R, mas eu coloco para vocês aí, vocês vão ter a possibilidade de baixar o post lá do RPubs com o arquivo do Markdown, com todo o script, né? E vocês verão lá então a possibilidade de como vocês rodam esse mesmo modelo. Aqui vocês têm uma ideia de como saem os resultados no Python. Ok? Então eu coloco aqui para vocês o script em Python de uma forma rápida, tá certo? Dá até para simplificar um pouquinho, mas isso aqui é o jeitão que está lá no post. Você não precisa chamar duas vezes o NumPy, tá certo? Então nem aqui o status model não precisa repetir isso. Então aí vocês conseguem obter os mesmos resultados que nós mostramos antes. Bom pessoal, é rápido, é um videozinho rápido. Se vocês curtiram, se vocês acharam legal, curtam esse post, se inscrevam no canal e aí vocês receberão todas as atualizações, ok?